Bom, como de costume na nossa igreja, nós temos o costume de contar uma crônica, uma história verídica, assim como Jesus contava através de parábolas. E hoje eu vou contar uma parte do meu testemunho, porque na terça-feira, como todos estavam aqui, nós teve a doação dos agasalhos das crianças, e Deus me tocou bastante nisso, porque quando eu era pequeno, né, tinha uns 7 anos, 8 anos de idade, a gente passava por dificuldade. Bom, eu não tinha uma roupa para vestir. Eu vestia, na verdade, para não passar frio, eu vestia a roupa da minha irmã, para não passar frio. Muitas das vezes minha mãe ficava sem comer, os filhos dela poderem comer. E eu vendo na terça-feira a igreja fazendo isso, sabe? E eu tendo a oportunidade de poder contribuir, eu fiquei muito feliz e eu chorei bastante, porque quando eu era criança não tinha quem ajudava, não tinha quem estendia as mãos, não tinha uma igreja que fazia isso, sabe? Que ia na comunidade e dava o que necessitava, não. Muitas das vezes para a gente comer, eu saía com meu padrasto para catar ferro velho na rua e eu pedia nas portas. Eu pedia para poder comer. Eu comia, mas minha mãe comia. Sabe? Eu comia, muitas das vezes a gente, como a obreira Larissa falou, a gente muitas das vezes comia coisa do lixo. E na porta do mercado para pegar o que sobrava. E Deus me tocou muito nisso, sabe? Porque eu vendo a alegria das crianças de elas poderem ter o agasalho delas. E eu ter hoje a oportunidade de poder estar ajudando, de eu ter meus filhos não precisar passar por isso, sabe? Porque Deus, graças a Deus, me deu um serviço para me poder trabalhar, me deu saúde. Quando eu era mais novo, com 8 anos de idade, eu peguei uma pneumonia e quase morri, fiquei 6 meses internado no hospital. E isso tudo, Deus me mostrou isso tudo, não só foi na terça-feira, porque no domingo eu estava na casa da minha mãe e eu comecei a mexer nas fotos. E ali eu vi as fotos eu pequenininho e eu comecei a lembrar. E eu vi a foto ali eu no hospital, quando eu estava internado. E na terça-feira Deus fez cada vez eu lembrar mais, Deus me tocou cada vez mais. Então hoje eu resolvi contar essa parte, sabe? Porque hoje eu só tenho que agradecer a Deus por eu ter saúde, por eu ter serviço, por eu poder ajudar, sabe? Mas tudo isso foi porque Deus me deu essa oportunidade. Porque como todos sabem, da outra parte do meu testemunho não era para me estar aqui, era para me estar preso e estar morto. Porque o menino que foi preso no meu lugar, ele está morto hoje. Então talvez essa história poderia ter sido a minha. Mas Deus mudou essa história, sabe? Deus me deu essa oportunidade de mudar. Então que cada um venha reconhecer isso e ver quão grande é Deus, sabe? O que Deus pode fazer na vida de cada um quando nós aceitamos, quando nós resolvemos seguir os passos deles. Amém? Amém. Aí, gente, glória a Deus, né? Teve a oportunidade agora de poder estar testemunhando, isso é muito importante. Nós estamos testemunhando e falando, né? A nossa transformação que Deus fez através da nossa conversão. E eu queria que vocês abrissem a palavra, a pastora hoje vai pregar sobre cura, né? E a palavra ela está em Mateus 8. Eu vou pregar Mateus 8, do 5 em diante. Bom, nós vamos buscar agora o louvor, para que Deus venha preparar também o coração de cada um de nós. Né? Vamos estar adorando o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus desconhecido, de quem
conhecemos, nós já somos mais e muito mais do que vencedores. E hoje, mais do que nunca, Pai, nós queremos sair daqui com esta vitória, porque a Tua palavra, ela tem tanto poder, Senhor, que através da palavra o Senhor realiza prodígios, milagres e maravilhas. Este mesmo Deus maravilhoso, esse mesmo Senhor Jesus Cristo, que subia ao monte, orava e descia ali do monte, cheio de virtude, cheio de força, de poder, e aonde Jesus passava havia cura, prodígios, milagres e maravilhas. E nós cremos, Pai, que hoje também será um dia de cura divina, meu Pai, tanto física quanto espiritual, meu Pai. Por isso estamos aqui reunidos, Pai, num só Espírito, Pai, para estarmos te adorando, para estarmos te louvando, para estarmos tomando posse da nossa unção que nós recebemos na entrada, Pai. E é isso aí, Pai. Nós temos a certeza, meu Pai, da vitória. Nós temos a certeza da cura. Porque nós temos que aprender a crer, a ter fé, a orar, a interceder e a estar, meu Pai, sempre preparado para receber a cura, as bênçãos que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Por isso, desde já, meu Pai, eu já te louvo, já te agradeço, porque eu creio na vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, Pai. Muito obrigada, Jesus. E antes de ler a palavra, eu gostaria de estar lendo algo que nós devemos fazer para receber a cura. Primeira coisa, nós já recebemos a unção, né? Todos que chegaram na igreja já receberam a unção do Espírito Santo de cura e de libertação, de curas físicas e espiritual, né? E a cura divina é Deus livra da doença e restabelece a saúde, que é a cura física, né, e espiritual. E nós temos assim, que para nós recebermos a cura, nós temos que ter fé. E lá em Hebreus 11:6 fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Olha só, nós temos que ter fé e temos que crer que Ele existe, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que ficar firmes, sabe? Crer que nós temos fé, nós vamos fazer tudo para receber a nossa bênção hoje. Deus crê que não vamos sair daqui sem o nosso milagre. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 9, 21 e 22, ele fala daquela mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela ficou 12 anos com hemorragia e gastou todo o dinheiro dela com médicos, e aquela mulher não foi curada. E quando ela ouviu falar de Jesus, diz aqui no 9, 21 de Mateus, porque dizia ela consigo mesmo, se eu tão somente tocar as vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente esta mulher ficou curada. E aqui me chamou a atenção que aqui Jesus, ele fala, a tua fé te salvou. Então, olha a importância de nós termos fé, para nós receber as curas e as bênçãos que nós necessitamos. Nós temos que crer, nós temos que ter fé, temos que buscar, orar, nós temos que ter aquela determinação. Essa mulher, ela determinou, ela já foi com a cura ali, ó. Eu vou ali, eu só vou tocar na hora, na roupa, no vestido de Jesus, na barra da roupa. Porque aquela mulher, ela já estava tão fraca que ela veio rastejando no meio da multidão para buscar o milagre dela, a cura dela, e ela recebeu. E também a importância de orar. Em Tiago 5,15 diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no 16 ele diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é o que nós vamos fazer. Vamos buscar, vamos orar uns pelos outros também, né? No meio da busca, nós vamos buscar esta cura nossa, porque nós vamos estar nos sendo preparados para receber a cura. E para receber a cura, nós precisamos de ter a palavra, porque Jesus, ele subia ao monte e ele orava ao Pai. E quando ele descia do monte, ele descia com força, com poder, e ali ele pregava a palavra, e através da palavra ele já começava a profetizar, e havia muitas curas e libertações. E também tem uma passagem em Lucas 20, 7, de 20 a 23, que diz assim: João, que foi que enviou 2 discípulos dele para ir consultar Jesus, né? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, eles disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E no 21 ele diz assim: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, né? Quer dizer que é de tudo, né? Jesus não tem acepção de pessoas, ele não tem esse negócio de curar. Ele cura uma dor de cabeça, ele cura qualquer tipo de dor, qualquer tipo de doença, né? E aí ele fala que ele curou espíritos maus e que ele deu vista a muitos cegos. E no 22, respondendo então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitaram, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E no 29 ele disse: bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que este mesmo Deus que um dia esteve aqui humano, e ele realizou tantos prodígios, tantos milagres e tantas maravilhas, ele vai fazer o mesmo com cada um de nós, se assim nós tivermos fé, nós orarmos, nós acreditarmos, que é tudo que não vai acontecer, nós vamos fazer. Nós já oramos, nós já louvamos, então nós já estamos preparando o nosso espírito, o nosso coração para receber a bênção. No Salmo 103, versículo 3, diz assim: e ele, Jesus, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. E eu, todas as vezes, eu estou com 22 anos aqui que nós pregamos, eu me lembro de uma passagem, uma certa vez, que os cientistas declararam algo, isso foi publicado, que uma mulher que estava com câncer, ela já estava com o hospital liberado para quem quisesse entrar, porque aquela mulher foi condenada à morte. E ali uma pessoa chegou ali da família e abraçou aquela mulher e começou a chorar e começou a pedir perdão, e ela também pedia perdão. E ali foi muito forte, né? A família vendo aquilo tudo. E aí no dia seguinte aquela mulher começou a cura dela, ela ficou curada. Então olha o poder de Deus, para Deus não tem limites. Se nós tivermos 0,5% de chance e nós buscarmos Deus e acreditarmos e orarmos e buscarmos, nós vamos receber a nossa cura. E no Salmo 147, 3, ele fala que sara os quebrantados de coração e liga-lhes a ferida. E em Isaías 53, versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E esta passagem foi a passagem que a pastora, que eu estava num culto, na cadeira de rodas, eu estava ali aleijada, condenada a nunca andar, né? Porque 5 vagões do metrô passou por cima de mim, meu pé moeu tudo ali. E ali eu levantei da cadeira de rodas num culto e saí no corredor andando.
Então, esta passagem eu nunca mais esqueci, eu sempre lembro. E é uma verdade, porque o próprio Jesus, né, ele levou ali na cruz, né, ele fez tudo por nós. Então, nós não temos que aceitar, nós temos que repreender e reivindicar. Não devemos ter medo, sabe? Nós devemos de orar para tudo. Se nós tivermos aqui, esta noite, um trauma, uma doença, tivermos uma mágoa, um ressentimento, sabe? Não importa o que, desde uma simples dor de cabeça até um caso extremo pelos médicos, mas o Jesus, ele é médico dos médicos, ele é o nosso advogado fiel. E com certeza nós temos que confiar. Nós temos 3 exemplos aqui nesta igreja. O primeiro exemplo é o da pastora Vilma, que depois de ter sido condenada até a morte ali, Jesus restaurou, saiu de uma cadeira de rodas andando. A pastora Ana também foi condenada a morrer ali com aquele câncer que não tinha cura. E ela foi curada, graças a Deus, e está aqui hoje, né, abençoada, já com quase 8 anos de cura. E a própria Isabela, que foi aqui neste altar, apresentada pelas pastoras e pelos obreiros, nós levantamos ela e apresentamos a Deus. Porque a médica disse, esta neném não vai vingar. Ela era neném, era pequenininha ainda. E essa nenenzinha que não ia vingar está aí. A médica perguntou, qual é o Deus que vocês servem? Porque eu sou médica, eu nunca vi isso. O caso dela não tinha jeito. Então, se Deus ele faz prodígio, milagres, maravilhas nas nossas vidas, e muitos aqui na igreja, para muitas pessoas, né? Ele pode fazer na vida de qualquer um. Não importa quem seja, Deus está aqui para isso. E agora nós indo para a palavra, que está lá em Mateus 8, né, de 5 em diante, esta passagem, ela fala de um centurião de Cafarnaum. E diz assim, lá no 5, né, do 5 em diante, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe, eu irei e lhe darei saúde. Olha como Jesus é simples e taxativo, não tem muito rodeio, muito o que fazer. Ele já chegou, só faltou isso. E aí ele disse assim, esse centurião, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha a fé deste homem, a humildade dele, de se preocupar com aquele criado, de ir lá buscar, pedir para Jesus a cura. E ele acreditar que se Jesus mandasse uma palavra, ele crer, ter fé que aquele criado dele, que até ele fala aqui, né, em seguida, ele fala assim, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu criado, e faze isto e ele o faz. Mostrando que este criado era uma pessoa predisposta, que ali ele obedecia, ele fazia, e ele ali sendo o chefe lá deles, porque era chefe de 100 soldados, né? Ele não teve orgulho, ele foi humilde, ele foi feito a parte dele. E aí diz assim no 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Imagina como Jesus ficou de ver aquela fé dele, né? E ele disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que coisa linda. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai, e como crestes, seja feito. E naquela mesma hora,
o seu criado curou. E aqui na continuação, do 14 ao 17, fala da cura da sogra de Pedro. E ele diz assim: e Jesus entrando em casa, na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro jazendo em febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Olha a simplicidade. Jesus apenas tocou na mão dela e ela ficou curada, né? E aí fala que ela se levantou e serviu-os. Olha só que coisa linda. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está lá, que eu li agora, foi a minha palavra quando eu recebi a minha cura e a minha libertação. Então, Jesus, ele não faz, sabe, acepção de pessoas. E tem algo ainda que eu quero ler aqui, que eu quero falar uma coisa, da importância do altar. Sabe? O altar é lugar sagrado. E aqui no Mateus 16, de 13 a 19, diz assim: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra está ligado nos céus, e tudo que desligares na terra estará desligado nos céus. Então nós vamos ligar agora aqui na terra, para que seja ligado no céu a nossa cura, e vamos desligar tudo a doença, tudo o mal, sabe? Tudo de ruim que não presta, nós vamos desligar aqui na terra para que seja edificado nos céus. E nós vamos prosseguir para receber as nossas bênçãos. E Jesus, ele é o mesmo, ele não vai fazer acepção de pessoas. E por que eu quis pregar esta parte? Porque aqui nesse altar, quando nós construímos este altar, tem uma Bíblia aberta. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. A Bíblia fechada, ela não diz nada. É um livro comum. Mas ela aberta é a boca de Deus falando. E esta passagem que eu li agora, ela está aqui. Já desde que nós inauguramos esta igreja. Então o altar, ele tem muito poder, ele é sagrado. Tanto que nós não deixamos crianças sentadas e nada, a gente ensina eles que é sagrado. E a não ser quando a gente libera com propósitos e tudo, com as pastoras, né? Aí a gente passa pelo altar para receber a sua bênção. Mas a gente tem o costume, né, até a nossa obreirinha mais jovem, que é a Verônica, ela, quando foi pregar, ela falava para ela pôr uma cadeira, pediu para a gente ensinar ela a pregar, e hoje ela prega, que é o que ela pedia. Todas as vezes que eu orava nela, ela pedia que ela queria ser obreira. E ela fala com Jesus, Jesus dá a palavra para ela, e aí ela chama no altar as pessoas. Por quê? Porque é a importância. Se você se chegar ao altar, imagina as bênçãos que vocês não vão receber, porque é um lugar sagrado. Então, por isso que às vezes nós, as obreiras, as pastoras, a gente fala: quem quiser vir até o altar, usa a sua fé. Venha, fica à vontade. E aí vem buscar a sua cura e a sua libertação no altar. Amém?